Aleluia. Som. Aleluia. Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Eu queria saudar também com a calorosa paz do Senhor os irmãos que estão em casa nos assistindo pela live. Que a graça e a bondade de Deus chegue até a sua residência, aí no seu sofá, ou no lugar de conforto onde você se encontra, né? Glória a Deus. Bom, amados, vamos falar nessa noite sobre uma coisa que é fundamental para as nossas vidas, amém? Para as nossas vidas cristãs. Nós vamos falar sobre o prêmio, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, glória a Jesus, versículos 23, e do versículo 23 ao versículo de número 27, amém? Glória a Jesus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, que fez todas as coisas no céu e na terra, que nos fez para a sua glória e para o seu louvor, amém? Aleluia. Amado, tudo que não tem adjetivo não tem valor, amém? É por isso que Davi começa os seus salmos sempre dando a Deus os mais importantes adjetivos. Quando você lê os primeiros versículos do Salmo 18, você vai ficar assustado com a quantidade de adjetivos que ele dá a Deus, né? O Senhor é minha rocha, o meu escudo, minha fortaleza, o Senhor é minha salvação, o Senhor é meu lugar seguro. Por quê, irmão? Porque o que não leva adjetivo não tem valor, amém? No comentário do meu segundo livro, eu vou fazer aqui um merchandising. No comentário do meu segundo livro, eu estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre o poder do adjetivo, a substância confessional. Quem não tem nada para falar, não tem nada com o que se defender. É por isso que Davi, nos seus salmos, no seu louvor, sempre se dirige a Deus com os mais importantes e preciosos adjetivos. Você precisa ter substância confessional, amém? Repete comigo, substância confessional. Você não está lidando com uma pessoa qualquer. A Bíblia já vai falar: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como é que eu vou lidar com Deus, irmão? Como eu estou lidando com um leiteiro, com um açougueiro, com um padeiro? Estou lidando com alguém que é digno que eu gaste com ele todo o meu bom vocabulário. É Davi também que vai dizer para nós em outro salmo, de forma maravilhosa. Ele escreve assim, se eu não me engano, no Salmo 42 ou Salmo 45. Ele vai dizer assim: porque o meu coração é como a pena de um hábil escritor. O meu coração ferve de palavras boas no que diz respeito ao rei. Amém? É porque Deus não sente frio. Porque se ele sentisse frio, a oração de algumas pessoas ia fazer Deus ter um resfriado, ter uma pneumonia. Porque eles falam com Deus, irmão, como se estivesse falando com um trocador da van. Deus é digno das nossas mais calorosas e mais importantes palavras, amém, irmão? Aleluia, glória a Deus. Quem vem orar aqui conosco, sempre às terças e quinta-feira, quem já me viu orar, percebe que em toda a minha oração, eu gasto um latim forte com Jesus. Eu sempre, nesses 24 anos, quero que ele se lembre que eu sei que ele não é um amigo comum, que ele não é na minha vida uma pessoa comum, amém? O que não tem adjetivo, o que não leva adjetivo, não tem valor, não tem importância. Então encha o seu relacionamento com Deus de adjetivos.
Glória a Jesus. Bom, esse tipo de coisa você vai encontrar aqui no meu livro. Amém? Você já comprou meu livro? Você já adquiriu meu livro? Se você não adquiriu, faça isso logo, porque os livros estão acabando. Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 23 até o versículo 27, vai dizer para nós assim: enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Fala para a pessoa do seu lado assim: Davi ouviu o que Golias falou. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Amém? Presta atenção no que eu vou falar aqui para você, porque esse tem sido o mais importante combustível, a mais importante ignição, o poder mais importante da vida cristã, que tem levado homens e mulheres do começo até um fim perfeito. Fim perfeito é o dia que a gente encontra com Cristo Jesus. A coisa mais importante da vida cristã é a característica que o Espírito Santo nos traz quando Ele nos salva, de ver como todas as coisas vão terminar. Renomados e importantes teólogos costumam dizer, e eu engrosso o coro deles: queridos, a Bíblia seria um livro desesperador se não fosse o livro de Apocalipse. A Bíblia seria um livro aterrador. A Bíblia seria um livro que nos colocaria medo, profundo medo, se não tivesse o livro de Apocalipse. Porque é em Apocalipse que João vai dizer: eis que eu vi o fim de todas as coisas. O Deus a quem nós servimos vence no final. Muito mais do que vencer, Ele nos tem preparado uma cidade santa que desce do céu, preparado como uma noiva para o seu marido. A grande característica dos homens e das mulheres que vencem, e Deus quer fazer de você um vencedor, amém? Deus quer fazer de você alguém que bota a mão em todas as coisas, começa e termina. Palavra bendita do Senhor está sobre você. A grande característica que leva a vida cristã ao sucesso é a capacidade de ver como todas as coisas vão terminar. Deixa eu falar uma coisa para você: existe uma chance poderosa, as possibilidades, a chance de tudo terminar bem, dar certo, terminar com bênção, com luz, com prosperidade, a chance de todas as coisas terminarem de maneira excelente, aumentam para você quando você vê o fim, quando você se enxerga no fim. A palavra do Senhor vai dizer que Golias sai de trás dos exércitos dos filisteus, fala assim: ó, não precisa morrer todo mundo aqui não, eu só preciso de um homem valente para poder me encarar. E o homem que vencer decide o futuro dos filisteus ou decide o futuro dos israelitas. Não precisa morrer todo mundo, não precisa as mulheres ficarem viúvas, não precisam as crianças ficarem órfãos. Vai ser combate homem a homem. Vocês mandam um homem daí que eu já estou aqui preparado. Ele fez isso durante 40 dias.
ninguém ousava dar um passo à frente. Eu imagino que durante 40 dias aquele acampamento israelita começou a ficar com um cheiro de medo, um cheiro de urina. Aqueles homens fediam a covardia. A Bíblia vai falar para nós que no exato momento em que Davi está chegando no campo de batalha, Golias também está chegando. É um momento sincronizado. Davi está entrando por trás do acampamento, Golias está vindo pela frente do acampamento, e para o azar de Golias, ele ouve o desafio de Golias. Falou: para quem é esse camarada aí para falar assim? Quem esse camarada pensa que ele é? Quem ele acha que o Deus é? Nós servimos ao Deus vivo. Eles servem a Deus de ouro, de prata, de pedra, de madeira, de barro. Hoje esse camarada está lascado comigo, vou dar um fim na gracinha dele. Mas Davi, ele só não era corajoso. Davi, ele viu o prêmio. Mas Davi, Viviane, ele se viu dentro do prêmio. Amém? Nós estamos aí, irmãos, há anos pregando. Essa igreja, essas paredes vão fazer 3 décadas que elas estão levantadas, pregando de maneira ininterrupta o Evangelho de Jesus Cristo. Sempre, quase toda semana, culto de terça, culto de quinta, culto de domingo, culto de sábado e outros cultos aí, a gente sempre falando a mesma coisa: Jesus Cristo salva, cura, liberta, enche do Espírito Santo, dá vida eterna. A gente canta isso aqui, canta com o Rodrigo, mas nem todo mundo que canta, nem todo mundo que ouve se imagina perfeitamente dentro daquilo que está sendo falado e cantado. Você tem grandes chances de ter sucesso em tudo que você faz quando você vê o fim antes de tudo começar. 2 coisas Davi ouviu perfeitamente. Aliás, uma coisa Davi ouviu perfeitamente, outra coisa ele perguntou, porque ele queria ter certeza que ele estava ouvindo bem. Quando ele chegou no acampamento, ele ouviu nitidamente a voz potente e poderosa de Golias renovando o seu desafio. Tem um homem aí para lutar comigo. Cadê o homem? Do outro lado, aquele vazio silencioso. E aí, dentro do acampamento, com aquele fedor de covardia, os homens estavam falando: rapaz, olha, Saul triplicou a aposta. O camarada que vencer esse gigante aí vai receber riqueza, vai casar com a filha dele e vai isentar a casa da sua família de imposto. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia fala, a Bíblia não, a história vai falar para nós, os romanos vão falar para nós, que todos os homens não podem fugir de 2 coisas durante a sua vida: dos impostos e da morte. Olha que privilégio. O camarada que vencer esse cara aí nunca mais vai pagar IPTU, nunca mais vai pagar IPVA, nunca mais vai pagar ICMS. Camarada que vencer esse aí nunca mais vai pagar o renovando do carro, nunca mais. Vai ser isento de imposto, vai ficar bem. Naquele momento, Davi, na sua imaginação profética, se viu com tudo aquilo dentro dele, ele vivendo aquilo. Ele se imaginou com anel de ouro, cordãozão de ouro, pulseira de ouro. Ele se imaginou andando pelas ruas de Jerusalém, pela avenida principal de Jerusalém, de braço dado com a filha de Saul.
Ele se imaginou voltando para casa e os irmãos dele dando tapinha nas costas dele. Rapaz, a gente achava que você não era nada, mas caramba aí, tu é bom, cara, tu é bom mesmo. Aí, tu botou o velho numa situação legal. Você sabe o que é honra, irmão? Porque a palavra diz para nós o seguinte: o homem que vencer esse camarada aí, ele vai voltar para casa, ele vai honrar a sua família. Você sabe o que é honra? Honra é quando você passa por um lugar. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui clássico aqui de alguém antigo da cidade, a tia Leila. Aonde o Lucas passa, todo mundo conhece o Lucas da tia Leila. As pessoas falam do Lucas, lembram do Lucas, porque ele é o filho da tia Leila. Isso é honra. Mas você sabe o que é mudança de honra? Mudança de honra é quando Deus resolve fazer um revertério na vida do Lucas. É quando Deus exalta o Lucas. E aí, ao invés de Lucas passar na rua e as pessoas falarem assim: ah lá, o filho da irmã Leila, eles vão falar assim: a irmã Leila é a mãe do Lucas. Existe uma mudança de paradigma. Era isso que o rei estava prometendo. O camarada que vencer esse gigante, ele vai voltar para casa e ele vai ter uma mudança de paradigma na honra dele. Ele não será mais o filho de Jessé. Jessé é que será o pai dele. Davi se enxergou nisso. Davi se viu, querido. O prêmio nos leva além da motivação natural. Amém? O prêmio nos leva além da motivação natural. Tenha certeza absoluta pelo que você está lutando. É por isso que na igreja a gente não deixa ninguém enganado. Tem discipulado 1, discipulado 2, consolidação, escola de servo, escola de obreiro, escola de líder, escola de pastor, escola de apóstolo, para a pessoa ter certeza pelo que ele está lutando, no que ele está acreditando. Porque quanto mais você formar no teu coração um quadro do que Deus pode fazer na sua vida, mais longe você vai. Ninguém para você. Quando você se vê dentro do prêmio, querido, as dificuldades diante de você, por mais que sejam gigantes, se tornam anãs. Amém? Porque aqueles homens, eles só olhavam para a estatura de Golias, mas Deus conhecia a estatura do coração de Davi. Deus conhecia o coração de Davi. Aquele que se enxerga dentro do prêmio, aquele que se coloca dentro do prêmio, ele se agiganta. Quando você está dentro do prêmio, as dificuldades diante de você não te param. Quando você se coloca dentro do prêmio, as lutas diante de você não te param. Quando você se coloca diante de você, as seduções da vida não te param. Porque não pensa, querido. Deixa eu beber uma água aqui. A garganta ficando seca por causa do ar-condicionado. Não estou mais acostumado com ar-condicionado. Eu tenho orado para Deus mandar, sabe, Rodrigo, um recurso extraordinário para Tamoios, antes do verão, que se Deus quiser, naquele pequeno espaço, porém aconchegante espaço que nós estamos, se Deus quiser, quero botar um ar-condicionado lá para as irmãs, se Deus quiser. Bom, amados, quando você se vê dentro do prêmio, você olha para as dificuldades, você olha para as seduções, e elas não param a tua caminhada.
Porque Davi se enxergou dentro daquela condição, ele se encheu de coragem, de ousadia, e ele falou assim: rapaz, quem é esse camarada aí? Rapaz, vou acabar com ele, rapaz. Vou lá e papão nele. Aí Saul falou para ele: meu filho, esse camarada é profissional desde quando tinha a tua idade. Quando você nasceu, meu filho, Golias, ele já estava matando gente no café da manhã. Tu vai lutar com ele? Se vou porque tu vai ser meu sogro. Vou casar com a tua filha. Eu vou. Você tem que se ver dentro do prêmio. Se você não enxergar o prêmio, você não vai até o fim. Você tem que se ver dentro do prêmio. Amém? Você pode ver os concurseiros profissionais que passam em concurso, irmãos, eles sempre se enxergam trabalhando na repartição, eles sempre se enxergam passando no concurso. Quem consegue alguma coisa sempre vê o prêmio primeiro do que aquilo antes de estar lutando. Se você não vê o prêmio, você vai ficar igual a Iana Hard: ó céu, ó vida, não vai dar certo, Lipe, não vai dar certo. Ele viu o prêmio, falou: rapaz, vou derrubar você. Você vai ver só, quem é você? E aí ele foi perguntar, irmão. Ele foi perguntar: olha só, repete aí, porque eu quero ter certeza. Eu quero ter certeza que esse contrato aí de Saul não tem letra miúda. Já percebeu que tem uns produtos que você compra no mercado? Aí está lá o shampoo, ação penetrante. Aí, o shampoo é bom, vai lavar meu cabelo, vai tirar a caspa, vai tirar tudo. Só que lá naquelas letrinhas, Érica, miudinha, pequenininha, está escrito assim na composição: soda cáustica. Claro que vai tirar tudo, claro que vai limpar tudo. Soda cáustica tira tudo. Entendendo? Tá lá, você compra um biscoito para comer, salgadinho, tá escrito grandão assim, garrafão na embalagem assim, sabor marcante. Aí lá atrás, na letra miúda, na composição do produto, está escrito assim: 1 quilo de sal. Claro que vai ter sabor marcante. Davi falou assim: repete, que eu quero ter certeza que esse contrato de Saul não tem letra miúda. Quero ter certeza. Aí o camarada repetiu para ele de novo. Vou falar uma coisa para você: se uma coisa não tem valor, não lute por ela. Amém? Se uma coisa não tem valor, não dê importância para ela. Tem gente, irmãos, que para no meio do caminho porque não sabe escolher as lutas que deve lutar. Fica lutando por coisas que não têm valor. Ficam parando para ouvir, Sabrina, coisas que não têm valor. Os ouvidos de Davi, que não ouviam muita coisa, além do balido das ovelhas que ele tomava conta, eram ouvidos treinados pela fé. Quando ele estava com as pessoas, ele não parava para ficar ouvindo conversa fiada, conversa boba, conversa atravessada. Não perca o seu tempo ouvindo conversas que não vão acrescentar valor para a tua vida. Agora, se acrescentar valor, pergunte de novo, para ter certeza que vale a pena. Rapaz, você está falando aí, rapaz? Então quer dizer então que se eu levantar minha mão para Jesus, aceitar Jesus, Jesus vai me dar um lugar na eternidade? É para lá que eu vou. Repete, como é que esse negócio vai ser? Me explica aí. Aí a gente vai lá: Jesus morreu para te santificar, Jesus morreu para te justificar, Jesus morreu para te redimir, Jesus morreu para te lavar. E a gente vai explicando, irmão, para ver se a pessoa se visualiza dentro do prêmio.
Eu sempre fui muito curioso desde garoto. Queridos, há 24 anos eu estou caminhando com Jesus. Eu não conheci nada melhor do que Jesus. Não tem ninguém por aí oferecendo nada melhor do que Jesus. Você pode ler, você pode procurar, você pode andar por aí, você pode conversar com quem for. Ninguém oferta o que Jesus oferta pelo custo que Ele exige de você. Ninguém, irmão. Jesus não está entregando gato por lebre para ninguém. Se você comprar um gato com Ele, é um gato que você vai ter. Pode perguntar a Elane. Elane pediu um gato, Jesus deu um gato para ela. E Jesus deu lebre para ela. Jesus é aquele que fala para você que você vai ter um gato e Ele te dá um gato. Não tem gato por lebre. Não deixe de ter dúvida no teu coração, porque a dúvida não é um bom condutor de coisas importantes. Amém? Davi se viu dentro do prêmio. E o prêmio, irmãos, é aquele prêmio que muitas das vezes o diabo usa para tentar todos os homens. Aquelas 3 áreas clássicas da vida do homem: corpo, alma e espírito. Riqueza, honra e privilégio. Só que você tem que saber, o diferencial é saber quem está te oferecendo. Amém? Quem está te fazendo a oferta? Vai entregar se você vencer? Que o diabo falou para Jesus, ó, tá aí, ó, pega essa parada aí, ó, faz virar pão para você comer. Depois ele falou, rapaz, sobe aqui, ó, e pula, e tal, e as pessoas vão te olhar lá embaixo e vão crer em você. Depois levou ele no outro lugar e falou, ó, tá aqui os reis da terra, vou te dar tudo se você me adorar. Jesus deu um pinote nele. Você é falastrão, diz que vai entregar, mas não entrega. Nem todo mundo que diz que tem um prêmio vai te entregar um prêmio. Amém? Você que está me assistindo em casa, vocês estão aqui comigo. Às vezes o camarada entra aqui pela porta, num cavalo branco, com uma coroa, falando bonito, mas não é príncipe encantado. É Billy the Kid. É Billy the Kid. Davi se viu no prêmio. Davi se viu vivendo aquilo ali. É importante a gente ver os resultados, querido. Ore a Deus, clame ao Senhor, peça a Deus para te dar experiências sobrenaturais de arrebatamento. Peça a Deus para você ver o céu, peça a Deus para você ver anjo, peça a Deus para você ouvir a voz de Deus, peça a Deus para você ter uma experiência pentecostal, peça a Deus para você cair no chão e rolar, peça a Deus para você ter um quebrantamento, daquele quebrantamento de chorar até o olho ficar vermelho e até sair melequinha no nariz. Pede a Deus, pede a Deus. Eu sou de uma geração, querido, pode ter certeza de, se eu me desviar, o que eu mereço é uma coça, e depois uma outra coça, e depois mais uma coça, e se sobrar alguma coisa de mim, mais uma coça, porque eu venho de uma geração que viu coisas poderosas, e não foi ali em Rio das Ostras, não foi em Macaé, não foi em Niterói, não foi em Casimiro, eu vi coisas poderosas aqui, querido. Se por acaso um dia eu me desviar do evangelho e você me encontrar na rua, dá uma paulada em mim, me chama de safado, que é isso que eu sou. Um dia, um amigo meu falou para mim,
falou: Ney, eu tenho vergonha, eu estava passando muito problema, muita dificuldade. Eu lembro disso até hoje, porque isso me deixou muito impactado. Eu falei: Ney, eu tenho vergonha de me desviar, de encarar as pessoas na rua e falar para elas que eu rejeitei Jesus depois de tudo que Ele fez por mim. Tenho vergonha, eu não me desvio porque eu tenho vergonha. E eu também tenho vergonha, porque eu vi coisas espirituais. Eu me lembro, acho que entre o segundo e o terceiro ano da minha conversão, depois da minha conversão, um dia eu dormi assim rapidamente, e foi uma coisa de dia, e eu tive assim um sonho muito rápido, foi um lampejo, foi uma visão, e eu sonhei que eu estava andando na rua onde eu moro, e aí de repente eu olhava para o céu e eu via raios de luz como canudos, e de repente um daqueles raios, ele fazia uma curva de 90 graus, vinha em cima de mim, e aquele canudo me chupava para dentro, e eu ia naquele canudo até o céu. Antes de chegar no céu eu acordei, né? Porque aí, se Deus me leva até lá, dá o spoiler, né? E quando eu acordei, eu fiquei maravilhado. Eu falei: Deus, eu quero ir para esse lugar, eu quero ser arrebatado assim, eu quero ser levado assim. Eu acredito mesmo, sabe, querido? Quando eu vejo um crente fiel morreu, nós perdemos o Anderson agora. Tenho certeza que quando ele deu o último suspiro dele, esse canudo levou ele até aquele lugar maravilhoso. E quando eu der meu último suspiro também, o canudo vai voltar para me levar. E se você me perguntar por que eu não desviei até hoje, apesar da luta, da dificuldade, das seduções da vida, dos problemas da vida, é porque eu vi esse canudo. Eu tenho vergonha do canudo descer e eu não estar no lugar onde eu tenho que estar para ele me chupar. Se você não vê o prêmio, toda e qualquer dificuldade para você vai ser gigante. Se você não vê o prêmio, toda e qualquer dificuldade para você vai ser gigantesca. Se você não vê o prêmio, toda e qualquer dificuldade para você vai ser avassaladora. Se você não vê o prêmio, toda dificuldade para você vai ser monstruosa. Se você não vê o prêmio, qualquer coisa diante de você vai ser um Godzilla. Você vai ver uma barata e vai achar que é um Godzilla. Vai ficar chamando o miquinho dourado de King Kong. Você tem que ver o prêmio. Você tem que ver o prêmio. Davi viu o prêmio. Davi se enxergou no prêmio. Quanto mais você visualiza o prêmio, mais loucura você faz. Quanto mais você visualiza o prêmio, mais incompreensível você se torna. A coisa que eu mais ouvia quando eu era garoto, quando me converti: rapaz, você se converteu, tu é maluco. Tu é maluco, você se converteu? Não, tu não se converteu não. Você está na igreja atrás de alguma coisa. Você não se converteu não. Por quê, querido? Ninguém achava que eu ia me converter, nem eu achava que eu iria me converter, nem eu achava. Mas quando eu tive a primeira experiência espiritual aqui, irmão, que o céu abriu sobre a minha vida, e eu realmente senti no meu espírito que Deus existia, nunca mais eu olhei para trás. Vou falar uma coisa para você que vai te manter, querido, que vai te manter incentivado, que vai te manter animado. Com certeza não é o pastor Sérgio, com certeza não é o Rodrigo, com certeza não sou eu, com certeza não é a placa de igreja, Centro Evangelístico Internacional. O que vai te manter animado, ano após ano, é ver o prêmio. Você tem que ver o prêmio. O apóstolo São Paulo vai dizer em Filipenses: esquecendo-me das coisas que ficam para trás,
Avanço para os que estão diante de mim. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Avanço para os que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus de ser semelhante a Cristo Jesus. Jesus fez o que fez como homem. Jesus foi, falar uma coisa para você, Jesus foi mais do que um ultramaratonista. Você não aguentava a rotina dele, nem os discípulos aguentavam a rotina dele. Ele era um ultramaratonista. Ele orava, você ora, fica cansado. Jesus orava, ficava abastecido. Em Marcos capítulo 1, depois de orar, ele diz assim: vamos de cidade em cidade, porque foi para isso que eu vim, para salvar os homens. A Bíblia vai falar para nós, talvez seja um dos versículos que eu mais amo na Bíblia Sagrada, desde que eu não era garoto. Lucas capítulo 9, versículo 51, porque chegando então o tempo de ir para Jerusalém, o tempo de dar vida, o tempo de se entregar na cruz, o tempo de ser escatarrado, humilhado, envergonhado, o tempo de ser preso, chicoteado. Quando chegou o tempo, Jesus manifestou o firme propósito de ir, porque os olhos dele estavam no prêmio. Nossa, mas ele não é o prêmio, pastor. É que para ele tinha um prêmio diferente. Amém? O prêmio para ele era diferente. Ele é o nosso prêmio, mas para ele o prêmio era diferente. O apóstolo São Paulo vai dizer: e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Para quê? E agora, por causa dessa sua obediência, por causa desse seu sacrifício, todo joelho diante dele se dobrará, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Você tem que ver o prêmio, querido. Quando você orar, fala para Deus: Deus, me dá uma experiência contigo, quero ter uma experiência sobrenatural, me arrebata, abre os meus olhos, deixa eu ver o céu, deixa eu ver querubim, deixa eu ver serafim, deixa eu ver o prêmio, me mostra o prêmio, me mostra a herança. O escritor de Hebreus, nos incentivando a correr a caminhada, no capítulo 12 da sua carta, ele vai dizer assim: olha, porque nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunha, corramos a carreira que nos está proposta. Vamos lá, vamos correr, vamos seguir o exemplo dele. E ele vai falar assim: corre olhando para o prêmio, porque o prêmio também teve o seu próprio prêmio. E ele vai dizer assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus viu o prêmio, e se você não vê o prêmio, você não caminha, você não anda, você não tem qualidade. Vou falar uma coisa para você, existe uma linha que separa uma vida cristã normal de uma vida cristã sobrenatural. É ver o prêmio. Quando você vê o prêmio, você vai para um outro nível em que as pessoas não te entendem mais. Você está na igreja, Rodrigo, garoto bonito, podia estar vivendo aí, você está na igreja, Rodrigo. Cansei de ouvir isso. Ney, você é jovem, 23 anos, meu filho, vai viver a tua vida, vai ficar enfurnado em igreja, vai ser ratinho de igreja, vai ficar adulando o pastor. É o que eu mais ouvia. Quando você vê o prêmio, você vai para um outro nível, além da incompreensão
ninguém vai te compreender. E outra coisa, essa barreira existe justamente para as pessoas pararem de te perturbar, que se elas não te compreendem, elas não ficam te atazanando. Entenderam? Quando você vê o prêmio, você vai para o nível do sobrenatural, Viviane. Você começa a fazer, a viver coisas, a ter sentimentos e emoções que ninguém compreende. Que ninguém compreende. Lá em Itaúba, uma vez eu estava pregando na rádio uma série de mensagens sobre a suficiência de Jesus, como Jesus é a nossa vida, Jesus é a nossa alegria. E eu estava pregando isso de maneira mesmo temática, porque havia um problema, ele não era pontual, ele era um problema que um dia o farmacêutico da cidade falou comigo: pastor, vou falar aqui um negócio para o senhor em particular, meus maiores clientes de tarja preta na cidade são crentes. Falei: rapaz, como é que pode? Eu falei: pastor, também não sei explicar, só não posso dar nome para o senhor, porque senão eu vou perder a venda, ainda posso ser processado. Mas as pessoas que mais compram comigo remédio de tarja preta são crentes. Aí eu comecei a pregar uma série de mensagens na rádio, falando sobre a vida de Jesus, da suficiência de Jesus, de como Jesus nos preenche, de como Jesus nos dá alegria, de como Jesus nos completa, querido. E eu me lembro até hoje que um guarda municipal, que tomava conta da rodoviária, ele estava tomando um remédio forte, remédio pesado, remédio caro, que ele pegava na prefeitura, porque ele não tinha dinheiro para pagar. E ele falou assim: pastor, meu remédio acabou. De noite eu comecei a ficar desesperado. De manhã eu liguei rádio e eu ouvi o Senhor falando sobre Jesus, de como Jesus nos completa, de como Jesus nos preenche, de como Jesus toma todo o vazio que há dentro de nós, se a gente deixar. E eu falei: eu preciso crer nesse Jesus. No dia que eu peguei até um ônibus para vir para a Barra, ele falou: pastor, eu tomei posse daquela palavra que o senhor falou na rádio, e eu estou há 7 dias sem tomar remédio, estou dormindo bem, estou vivendo bem, porque eu acreditei no que o senhor falou. Eu falei: acreditou em mim? Não, você acreditou foi em Jesus. Você acreditar em mim, você está lascado. É Jesus que nos preenche, é Jesus que nos leva para o nível da incompreensão. Para poder encerrar, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Foi tão louco o que Davi fez, foi tão estranho, foi tão assim fora da curva. Davi era um garoto que ele era fora da curva. A fé dele colocava ele fora da curva. Amém? Mas não era uma fé vazia, era uma fé baseada. Porque Saul falou para ele: meu filho não vai lutar contra esse cara é profissional, você é só um garoto que toma conta de ovelha. Ele falou assim: você está enganado, porque olha só, o leão veio contra as ovelhas do meu pai e eu pô no leão. Aí depois veio um urso contra as ovelhas do meu pai e eu pô no urso. Agora vai vir esse filisteu contra as ovelhas de Israel, eu pô nesse urso também. Não é, irmão, só porque a gente está falando palavra boa, é porque a gente sabe que Jesus está fazendo. Ele fez lá atrás, Ele faz agora e Ele continuará fazendo. Aí Davi foi e derrubou Golias. E até o escritor sagrado, Tia Leila, o escritor sagrado que fez o relato da vitória dele sobre Golias, ficou tão desconcertado que ele mesmo não sabia o que escrever. Foi tão louco, Sabrina. O que Davi fez foi tão louco, foi tão sobrenatural, foi tão maluco, que ele não conseguiu encontrar a palavra para traduzir o que Davi fez. A única coisa que ele registrou foi: então Davi venceu Golias sem que tivesse uma espada na mão. Ele não teve nem a capacidade de tentar jogar um mel, sabe, Rodrigo? Dar uma
Aqueles bilhetes de amor que Felipe mandava para Sabrina quando queria namorar com ela, escrevia na frente da folha, escrevia atrás, ainda botava o resto no pedaço de guardanapo. Uma folha de caderno não era suficiente, nem para tentar dar uma firula, nem para tentar assim, então, Davi, crendo no Senhor Deus de Israel, que honrou ele, que abriu o céu. O cara ficou tão desconcertado, ele ficou tão assim, alucinado, ele não sabia o que falar, ele não sabia como traduzir o que ele viu, que o relato dele foi seco. O garoto venceu ele, não tinha nem uma espada na mão. Porque quando você vem para o lado sobrenatural, irmãos, as pessoas vão parar de falar da sua vida, elas não vão ter mais o que falar da sua vida. Pois é, e o Rodrigo? Pois é, rapaz, o Rodrigo se converteu, ponto. Rapaz, e o Sérgio? Nunca mais viu o Sérgio. Pois é, rapaz, agora o Sérgio está na igreja, acabou. Quando você vai para o outro nível do sobrenatural, as pessoas que estão no natural não conseguem mais colocar a palavra na tua vida. Acabou, se converteu, está na igreja agora, está bem, está lá. Eu gosto quando o ímpio fala de crente, que é assim, né? E fulano se converteu, está na igreja lá agora, tá bem. Mas você sabe que Jesus não fez você estar só bem, que Jesus é tudo para nós, querido. Amém? Mas você só vai viver nesse nível de excelência se você vê o prêmio. Você tem que ver o prêmio, você tem que se enxergar no prêmio. João escreveu para nós, para nossa segurança. João escreveu para nossa alegria, para o nosso gozo divinal, para o nosso gozo celeste. João escreveu para que a gente estivesse cheio de coragem de continuar acreditando. Lá em Apocalipse 22 ele escreveu assim: porque eu vi a cidade santa que desce do céu. Não é uma cidade qualquer, não é um bairro qualquer, não é um lugar qualquer. Eu vi a cidade santa que desce do céu, preparada como uma noiva para o seu marido. E você sabe que a menina judia, quando ela ia casar, querido, eram 6 meses de preparação. 6 meses. Vou falar só da água, tá? Só da água. Não vou nem falar da joia, nem da roupa, nem nada não. Eram 6 meses antes do casamento, tomando banho de erva, tomando banho de perfume, tratando a pele. Porque o cara, Felipe, quando desse o primeiro cheiro, tinha que gamar para a vida toda. Então eram 6 meses se tratando, sabe, Sérgio? Tomando banho de leite de rosa. Não rolava negócio de Avon, não. Era só coisa top das galáxias. 6 meses, quase que dormindo na água de cheiro, na banheira. Para quando assim chegasse perto do cara, o cara falava: tu é a mulher da minha vida. Vou ficar contigo a vida toda. Você está entendendo? 6 meses se preparando. Aí depois vinha a fase das joias. Depois vinha a questão da preparação da postura, né? Algumas tinham que dar uma engordadinha, outras tinham que emagrecer mais um pouco. Mas havia toda uma preparação cuidadosa para o dia do casamento. E é isso que João sabe que os seus leitores conhecem muito bem. Jesus não está preparando para você uma coisa qualquer, querido. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga gentilmente para ela: Jesus não está preparando para você uma coisa qualquer. Agora diga para ela: por isso, não viva de qualquer maneira. Amém? Eu vi a cidade santa que desce do céu, preparada. Você tem que se ver nessa cidade. Você tem que ver nesse lugar. Para nós orarmos, eu vou pedir o Ministério de Louvor para me ajudar. Para nós encerrarmos, para nós orarmos. Deixa eu falar uma coisa para você. Por isso que o profeta
Ele vai dizer para nós com toda segurança: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vacas no curral, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que tudo nessa vida desfaleça, eu confiarei em ti. Amém? Quem vê o prêmio não para, querido. Quem vê o prêmio não desiste. Você que está em casa, peça a Deus para que Ele te dê uma experiência sobrenatural, para você ver o prêmio. Você tem que ver o prêmio, você tem que ver a herança. Você tem que ver a herança, você tem que ver o prêmio. Amém? Você tem que ver o prêmio. Ontem lá em Tamoios eu estava falando sobre o poder das palavras. E eu venho de uma família, queridos, que apesar de nós não sermos espirituais, eu venho de uma família que era espirituosa. Eu vinha de uma família que era espirituosa, mas não éramos espirituais. Nós éramos espirituosos. E a minha família é dessas famílias de interior, cheia de crendices. E uma das mais poderosas crendices que rolava na minha família é que nós ouvíamos desde criança e acreditávamos de verdade que praga de mãe pega. Você já ouviu isso? Os capixabas, nós fomos criados no Espírito Santo. As famílias mais tradicionais, as famílias creem nessa verdade. Praga de mãe pega. Cuidado com praga de mãe. E eu me lembro, Rodrigo, que quando eu estava na fase escolar, eu dei muito trabalho para minha mãe. A minha esposa disse que provavelmente eu tinha TDAH, né? Bem capaz de eu ter tido mesmo TDAH. Aliás, é bem capaz de eu ter TDAH. Bom, 40 anos atrás, ninguém nem sabia direito o que era isso. Isso não era catalogado ainda. Então eu era muito arteiro, eu era muito bagunceiro. E eu me lembro que nas inúmeras vezes, sabe, Viviane, que minha mãe ia na escola, minha mãe nunca me amaldiçoou. Mas, assim, eu sentia a chateação da minha mãe, né? Da pessoa, toda semana você tem que ir na escola por causa do seu filho, receber reclamação. E chegou um tempo que a minha mãe só suspirava e falava assim: olha, um dia você vai ter um filho e você vai ver só. Irmãos, eu cresci com essa palavra, sabe, Sabrina? Eu crescia. Falei, rapaz, quando eu casar, o meu primeiro filho tem que ser uma menina, para eu desviar, porque senão a palavra da minha mãe pega. E quando eu casei com Elane, a minha oração era essa: Senhor, olha, eu quero ter 2 filhos. Agora, o primeiro tem que ser a menina, Senhor, me dá a menina primeiro. Me dá para a palavra da minha mãe desviar, senão eu estou lascado. Eu vou ter que bater nesse garoto o dia todo, a semana toda. E aí eu orava, sabe, irmão, eu orava e eu visualizava que Deus ia ser fiel na minha vida. E realmente, quando a Elane engravidou, veio a Ellen primeiro. E ó, a palavra da minha mãe veio assim, pegando na beirada. Porque o Lincoln é pacífico, sempre foi. Mas a Ellen na escola, querido, primeiro dia de aula dela aqui no Casimiro de Abreu, a coordenadora do pátio olhou para o lado, Rodrigo, e quando voltou os olhos para ela, ela tinha subido no cobobó, já estava quase tocando no telhado. A mulher quase botou o coração para fora da boca. A ele na escola encarava os meninos da escola, seja ele de que idade fosse, da primeira série, da segunda, da terceira, da quarta. Se batesse de frente com ela, ela encarava.
A Ellen muitas das vezes ficava com a diretora na sala da diretora, para dar uma acalmada, dar uma segurada nela. Sempre foi excelente aluna. Mas a palavra da minha mãe veio pegando pela beirada, se raspando na tinta. As palavras têm poder, querido. Amém? Ore e peça a Deus para que Ele te mostre o prêmio, para que Ele te mostre o combustível poderoso que vai fazer você continuar e continuar e continuar e não parar. Se você orar, Ele faz, porque a Bíblia diz que Ele é fiel. Pedi, dá-se-vos-á. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Peça a Deus para ver o prêmio. Se coloque de pé. Você que está em casa conosco, aí no seu sofá, na sua cama, na sua rede, aonde você está agora, de repente no seu trabalho nos acompanhando, ore para que você tenha uma experiência sobrenatural com Ele. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Ele não vai deixar o desespero me tomar. Fala para Ele nessa noite. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está. Eu sei, Senhor, na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Levante sua voz a Ele, clame nessa noite. O choro dura uma noite, mas a alegria, oh, aleluia, ela vem